Número 15. A tribo Yanomami. No coração profundo da vasta floresta amazônica, muito além do alcance das cidades e estradas modernas, vive um dos grupos indígenas mais isolados e fascinantes da Terra, a tribo Yanomami. Espalhados pelas densas regiões de fronteira do Brasil e da Venezuela, os Yanomami preservaram um modo de vida que permaneceu em grande parte inalterado por séculos. Isto não é apenas uma tribo, é um mundo inteiro escondido sob a espessa copa da selva, onde a natureza não é apenas um recurso, é tudo. O povo Yanomami vive em grandes estruturas comunitárias conhecidas como chabonos, enormes abrigos circulares feitos de madeira, folhas e cipós. Essas estruturas não são apenas casas, são aldeias inteiras sob um único teto. Várias famílias vivem juntas, compartilhando espaço, comida e a vida cotidiana. No centro do chabono existe uma área aberta, frequentemente usada para reuniões, rituais e decisões importantes que moldam a comunidade. A vida aqui é bruta, direta e profundamente conectada ao ambiente. Não há supermercados, nem hospitais, nem tecnologia como a conhecemos. A sobrevivência depende inteiramente do conhecimento transmitido de geração em geração. Caça, pesca, coleta de frutas e cultivo de pequenas áreas na floresta. A dieta Yanomami é simples, mas diversa. Eles caçam animais como porcos selvagens, macacos e aves usando arcos e flechas, além de dependerem de peixes dos rios próximos. As mulheres desempenham um papel crucial na coleta de plantas comestíveis, frutas e raízes, tornando-se centrais para a sobrevivência da tribo. Seu conhecimento da selva é extraordinário. Elas conseguem identificar centenas de espécies de plantas, incluindo aquelas usadas para alimentação e medicina natural. Mas o que realmente diferencia os Yanomami é seu mundo espiritual. Para eles, a floresta está viva. Cada árvore, rio e animal possui um espírito. Suas crenças estão profundamente enraizadas no que os antropólogos chamam de animismo, a ideia de que a própria natureza está cheia de forças invisíveis. No centro desse sistema de crenças estão os xamãs, figuras espirituais poderosas que se comunicam com os espíritos para curar os doentes, proteger a tribo e manter o equilíbrio entre os mundos humano e espiritual. Um dos aspectos mais intensos e mal compreendidos da cultura Yanomami é seu ritual funerário. Quando um membro da tribo morre, o corpo é cremado e as cinzas são posteriormente misturadas em uma bebida consumida pela comunidade. Esse ritual não é sobre choque ou medo, é sobre conexão. Os Yanomami acreditam que esse ato permite que o espírito do falecido continue vivendo dentro da tribo, garantindo que ele nunca desapareça completamente. Para o de fora, isso pode parecer extremo, mas dentro da visão de mundo Yanomami, representa respeito, continuidade e o profundo vínculo entre vida e morte. A estrutura social dentro da tribo é complexa. A liderança não se baseia em poder absoluto, mas em influência, sabedoria e na capacidade de resolver conflitos. Anciãos e caçadores respeitados frequentemente orientam as decisões, mas o consenso comunitário desempenha um papel fundamental. Conflitos podem surgir entre aldeias, às vezes levando a confrontos, mas estes também são regidos por regras e costumes tradicionais. As mulheres na sociedade Yanomami carregam uma enorme responsabilidade. Elas são a base da vida cotidiana, coletando alimentos, criando os filhos, mantendo o lar e sustentando o tecido social da comunidade. Embora os papéis sejam tradicionalmente divididos, sua contribuição é essencial e profundamente valorizada dentro da estrutura da tribo. No entanto, a vida na Amazônia não é o paraíso intocado que muitos imaginam. Os Yanomami enfrentam sérias ameaças do mundo exterior. A mineração ilegal de ouro, o desmatamento e doenças levaram sua existência ao limite. Garimpeiros frequentemente invadem suas terras, trazendo violência, poluição e doenças às quais os Yanomami têm pouca imunidade. Os rios ficam contaminados com mercúrio, as florestas são destruídas e comunidades inteiras são colocadas em risco. Organizações como Survival International têm aumentado a conscientização global sobre os Yanomami, pedindo a proteção de suas terras e direitos. Apesar disso, a luta continua, já que interesses econômicos frequentemente entram em conflito com a sobrevivência indígena. O que torna a história dos Yanomami tão poderosa não é apenas seu isolamento, é sua resiliência. Em um mundo impulsionado pela tecnologia e mudanças constantes, eles representam uma forma completamente diferente de viver. Uma vida onde o tempo não é medido por relógios, mas pelo nascer e pôr do sol.
onde a sobrevivência não depende de dinheiro, mas de conhecimento e cooperação. Onde a floresta não é propriedade, ela é respeitada. E talvez a verdade mais chocante seja esta. Enquanto a sociedade moderna muitas vezes se vê como avançada, os Yanomami possuem algo que muitos perderam: uma conexão profunda e inquebrável com a natureza, a comunidade e a tradição. Escondido nas profundezas da Amazônia, seu mundo continua frágil, misterioso e incrivelmente real. Número 10. A tribo Kayapó. No interior da vasta e quase intocada natureza selvagem na floresta amazônica, onde densas copas verdes bloqueiam a luz do sol e rios se estendem infinitamente rumo ao desconhecido, vive um dos grupos indígenas mais poderosos e misteriosos do mundo, a tribo Kayapó. Isto não é apenas uma tribo sobrevivendo em isolamento, é uma sociedade construída sobre força, identidade e tradições que permaneceram inalteradas por séculos. O povo Kayapó vive principalmente em regiões do Brasil, muito distante das cidades modernas, da tecnologia e da influência externa. Suas aldeias frequentemente ficam escondidas nas profundezas da floresta, cuidadosamente protegidas tanto pela natureza quanto pela própria tribo. Essas comunidades são organizadas em padrões circulares, com uma área central de reunião que serve como coração da vida social, política e espiritual. Mas o que realmente diferencia os Kayapó é sua aparência marcante e ousada. Homens, mulheres e até crianças decoram seus corpos com padrões intricados usando tintas naturais feitas de plantas. Esses desenhos não são aleatórios. Cada símbolo carrega um significado, representando identidade, status, idade e conexão com o mundo espiritual. Seu estilo de vida tradicional inclui vestimentas mínimas, perfeitamente adaptadas ao calor intenso e à umidade da floresta tropical. Para eles, isso não é incomum, é completamente natural e profundamente ligado ao seu modo de vida. As mulheres Kayapó, em particular, desempenham um papel único e poderoso dentro da tribo. Diferente de muitas sociedades ao redor do mundo, aqui as mulheres não são apenas cuidadoras, elas são tomadoras de decisão, protetoras culturais e contribuintes vitais para a sobrevivência da tribo. Elas são responsáveis pela agricultura, coleta de alimentos, criação dos filhos e preservação das tradições por meio de histórias e rituais. Seu conhecimento das plantas medicinais encontradas na Amazônia é extremamente avançado, transmitido de geração em geração sem registros escritos. E então existem os rituais. Algumas cerimônias Kayapó podem parecer chocantes ou até proibidas para os de fora, mas dentro da tribo, são sagradas e essenciais. Um dos rituais mais intensos envolve jovens meninos provando sua força e coragem. Eles usam luvas cheias de formigas que picam, conhecidas como formigas-bala, cuja picada é considerada uma das mais dolorosas do mundo dos insetos. Os meninos devem suportar essa dor sem demonstrar fraqueza, como um teste para se tornarem guerreiros. Esses rituais não são sobre crueldade, são sobre transformação, identidade e pertencimento. Os Kayapó também têm uma profunda conexão espiritual com a natureza. Eles acreditam que a floresta está viva, cheia de espíritos que devem ser respeitados. Caça, pesca e até agricultura são realizadas com rituais e orações, garantindo equilíbrio entre os seres humanos e o ambiente. Essa conexão permitiu que eles vivessem de forma sustentável por gerações, sem destruir o ecossistema ao seu redor. Mas apesar de sua força e isolamento, os Kayapó não estão completamente intocados pelo mundo moderno. Nas últimas décadas, suas terras têm sido ameaçadas por extração ilegal de madeira, mineração e desmatamento. Estrangeiros tentaram explorar os ricos recursos naturais da Amazônia, colocando o modo de vida da tribo em risco. No entanto, os Kayapó se tornaram defensores ferozes de seu território. Eles organizaram protestos, formaram alianças e até utilizaram ferramentas modernas como vídeo e internet para chamar a atenção global para sua luta. Sua luta não é apenas pela sobrevivência, é pela identidade, cultura e o futuro de seu povo. O que torna os Kayapó verdadeiramente fascinantes é esse equilíbrio. Uma tribo profundamente enraizada em tradições antigas, mas consciente do mundo moderno e pronta para proteger o que é seu a qualquer custo. Em um mundo que está mudando rapidamente, onde culturas estão desaparecendo e florestas estão sendo destruídas, a tribo Kayapó se destaca como um poderoso lembrete de que ainda existem lugares na Terra onde a vida segue um ritmo completamente diferente, bruto, real e profundamente conectado à natureza. E talvez a verdade mais chocante seja esta.
O que muitos de fora veem como primitivo ou misterioso, na verdade é uma forma altamente sofisticada de viver, uma que a civilização moderna está apenas começando a entender. Número 5. A tribo Ava-Guajá. No interior da densa e quase impenetrável floresta da Amazônia, onde a luz do sol mal toca o chão da floresta e cada som pode significar perigo ou sobrevivência, vive uma das tribos mais misteriosas e ameaçadas da Terra, os Ava-Guajá. Isto não é apenas mais uma comunidade remota. Os Avas são frequentemente descritos como os últimos verdadeiros caçadores-coletores nômades do Brasil. Todo o seu modo de vida depende do movimento, do instinto e de uma conexão quase sobrenatural com a floresta ao seu redor. Diferente das sociedades modernas, onde tudo é planejado e controlado, os Ava-Guajá vivem momento a momento. Eles não constroem casas permanentes. Em vez disso, criam abrigos temporários com folhas e galhos, movendo-se constantemente mais fundo na selva para evitar ameaças, e essas ameaças são muito reais. Madeireiros ilegais, invasores de terras e intrusões externas levaram os Ava à beira da extinção. Muitos deles evitam ativamente qualquer contato com o mundo exterior. Alguns grupos dentro da tribo nunca tiveram qualquer interação com a civilização moderna. Para eles, o mundo exterior não é curiosidade, é perigo. Um dos aspectos mais fascinantes e emocionais da vida Ava é sua relação com os animais. Isso é algo que choca pesquisadores e estrangeiros. As mulheres Ava são conhecidas por adotar animais órfãos da floresta, macacos, aves e até criaturas selvagens que normalmente temeriam os humanos. Mas estes não são tratados como animais de estimação. Eles são tratados como família. Em alguns casos, as mulheres até amamentam filhotes de animais junto com seus próprios filhos. Isso não é simbólico, é sobrevivência real e vínculo emocional. Para os Ava, a linha entre humano e animal não é tão rígida quanto na sociedade moderna. Tudo na floresta está conectado. Seu estilo de vida pode parecer primitivo para o de fora, mas na realidade é incrivelmente avançado em termos de conhecimento de sobrevivência. Eles sabem quais plantas curam feridas, quais insetos são perigosos e como caçar silenciosamente sem perturbar o equilíbrio da floresta. As roupas entre os Avas são mínimas, principalmente por causa da extrema umidade e calor da floresta tropical. Seus corpos são adaptados a esse ambiente. O que pode parecer incomum ou chocante para os de fora é simplesmente uma forma prática de viver para eles. Não existe conceito de moda ou modéstia como definido pela cultura moderna, apenas sobrevivência e conforto. Seus rituais são silenciosos, profundamente espirituais e frequentemente mal compreendidos. Os Ava acreditam que espíritos existem dentro da floresta, nas árvores, nos animais e até no vento. Suas cerimônias não são espetáculos barulhentos, mas conexões íntimas com a natureza, frequentemente realizadas em pequenos grupos e transmitidas de geração em geração sem linguagem escrita. Mas aqui está a dura verdade que a maioria das pessoas não vê. Os Ava-Guajá são considerados uma das tribos mais ameaçadas do planeta. A cada ano, parte de sua floresta são destruídas. A cada ano, seu território diminui. E com isso, seu modo de vida desaparece lentamente. Organizações como Survival International o chamaram de a tribo mais ameaçada da Terra. Imagine viver em um mundo onde cada som pode ser uma ameaça, onde estranhos trazem destruição em vez de ajuda, e onde a sobrevivência depende inteiramente da natureza, não da tecnologia. Esta é a realidade dos Ava-Guajá. E apesar de tudo, o perigo, o isolamento, a pressão constante, eles continuam sobrevivendo, escondidos nas profundezas da Amazônia, protegendo um modo de vida que existe há milhares de anos. Uma vida que o mundo moderno está lentamente esquecendo, mas nunca realmente compreendeu. Número 3. A tribo Matsés. Nas regiões fronteiriças remotas da floresta amazônica, estendendo-se entre o Peru e o Brasil, vive um dos grupos indígenas mais fascinantes e misteriosos do mundo, a tribo Matsés. Frequentemente chamados de povo jaguar por forasteiros, os Matsés preservaram um modo de vida que parece quase intocado pela civilização moderna, mantendo tradições, rituais e habilidades de sobrevivência que foram transmitidos por gerações. Os Matsés são conhecidos por viverem em isolamento extremo, profundamente dentro de territórios de selva densa, onde os rios são as únicas estradas e a própria floresta é ao mesmo tempo sua casa e sua protetora. Suas aldeias são tipicamente compostas por grandes cabanas comunitárias, onde várias famílias vivem juntas,
compartilhando comida, responsabilidades e a vida diária em uma estrutura social fortemente unida. Diferente das sociedades modernas, a propriedade individual é mínima. A sobrevivência depende da cooperação, confiança e um conhecimento íntimo da selva. Um dos aspectos mais marcantes da cultura Matses é sua conexão com os animais, especialmente o jaguar. Em seu sistema de crenças, o jaguar não é apenas um predador. É um ser espiritual, um símbolo de poder, furtividade e transformação. Os homens Matses frequentemente passam por rituais que os conectam simbolicamente ao jaguar, acreditando que isso aumenta sua força e habilidades de caça. Essas tradições não são realizadas como espetáculo, são práticas profundamente espirituais enraizadas em séculos de crença. A caça está no centro da vida dos Matses, e suas técnicas são altamente habilidosas, se profundamente adaptadas ao ambiente da floresta tropical. Usando longas zarabatanas e dardos envenenados, eles caçam macacos, aves e outros pequenos animais com precisão impressionante. O veneno utilizado é derivado de plantas encontradas na floresta, um conhecimento que reflete sua compreensão avançada da medicina natural e da toxicologia. Cada caça é estratégica, silenciosa e respeitosa, já que a tribo segue regras não escritas sobre não caçar em excesso e manter o equilíbrio com a natureza. Mas talvez um dos aspectos mais comentados e controversos da cultura Matsei desenvolva seus rituais tradicionais relacionados à resistência e transformação. Jovens, por exemplo, podem passar por práticas intensas de iniciação projetadas para prepará-los para a vida adulta. Esses rituais são destinados a testar resiliência, coragem e força mental, qualidades essenciais para sobreviver em um dos ambientes mais severos da Terra. Embora forasteiros frequentemente rotulem essas práticas como extremas, dentro da tribo elas são vistas como etapas necessárias para se tornar um membro capaz e respeitado da comunidade. As mulheres na sociedade Matses desempenham um papel igualmente importante, embora suas vidas permaneçam em grande parte ocultas do mundo exterior. Elas são responsáveis por coletar alimentos, preparar refeições, cuidar das crianças e manter a estrutura da vida diária. Mas além desses papéis, as mulheres Matses também possuem profundo conhecimento sobre plantas medicinais, técnicas de cura e os ritmos da floresta. De muitas maneiras, elas são as guardiãs da vida, garantindo a sobrevivência da tribo por meio do cuidado e do conhecimento. Diferente de muitas sociedades modernas, os padrões de beleza e vestimenta são moldados pela praticidade em vez da moda. O vestuário tradicional é mínimo, adequado ao clima úmido e intenso da floresta tropical. Pinturas corporais e corantes naturais são frequentemente usados, não apenas para decoração, mas também para identidade cultural e às vezes até para proteção contra insetos. Esses elementos visuais contam histórias sobre status, idade, às vezes até crenças espirituais. Os Matses tiveram uma história complexa e frequentemente difícil com o mundo exterior. No século XX, encontros com forasteiros, incluindo madeireiros, missionários e forças governamentais, trouxeram conflitos, doenças e perturbações ao seu modo de vida. Em certo momento, ocorreram confrontos violentos enquanto os Matses defendiam seu território contra invasões. Esses encontros deixaram marcas duradouras, e até hoje muitas comunidades Matses permanecem cautelosas em relação ao contato externo. Apesar desses desafios, a tribo demonstrou uma resiliência notável. Nos últimos anos, algumas comunidades Matses começaram a ter interações limitadas com o mundo moderno, principalmente para proteger suas terras e direitos. Eles até trabalharam com pesquisadores para documentar seu vasto conhecimento de plantas medicinais, criando registros detalhados de remédios naturais que poderiam ser perdidos. Esse esforço não se trata de abandonar sua cultura, trata-se de preservá-la para as futuras gerações. Uma das verdades mais surpreendentes sobre os Matsei é o quão avançado é realmente seu conhecimento ambiental. Enquanto a ciência moderna ainda está descobrindo novas espécies de plantas e compostos medicinais, os Matses há muito tempo sabem como usar a floresta como uma farmácia. Desde o tratamento de infecções até o alívio da dor, seu sistema de medicina tradicional é incrivelmente sofisticado, baseado inteiramente em observação e experiência. A vida na tribo Matses não é fácil. A floresta tropical é bela, mas também é implacável, cheia de animais perigosos, clima imprevisível e desafios físicos constantes. No entanto, para os Matses, isso não é uma dificuldade, é simplesmente a vida.
Uma vida onde cada habilidade importa, cada decisão tem consequências e cada dia é um equilíbrio entre sobrevivência e harmonia com a natureza. O que torna os Matséis verdadeiramente misteriosos não é apenas seu isolamento ou seus rituais, é sua visão de mundo. Em um mundo impulsionado pela tecnologia e velocidade, eles vivem por instinto, tradição e uma profunda conexão com o mundo natural. Sua realidade desafia tudo o que pensamos saber sobre conforto, progresso e o que significa realmente viver. E talvez a verdade mais chocante seja esta: enquanto a sociedade moderna frequentemente os vê como primitivos, os Matséis podem, na verdade, possuir conhecimento e sabedoria que o mundo moderno já começou a esquecer. Número 2. A tribo Ticuna. No coração da floresta amazônica, ao longo das fronteiras do Brasil, Colômbia e Peru, vive um dos maiores e mais fascinantes grupos indígenas da região, a tribo Ticuna. Escondidos dentro de uma selva densa, cercados por rios poderosos e natureza intocada, seu mundo parece quase completamente separado da civilização moderna. A primeira coisa que choca os forasteiros é o quão diferente é seu estilo de vida de tudo que conhecemos. O povo ticuna vive nesta região há séculos, sobrevivendo inteiramente por meio da caça, pesca e agricultura em pequena escala. Sua vida diária depende da natureza, não da tecnologia, não das cidades, não do dinheiro. Cada movimento, cada tradição, cada ritual está profundamente conectado à floresta. E sim, um dos aspectos mais comentados é sua vestimenta mínima. Em contextos tradicionais, especialmente em aldeias remotas, a roupa é frequentemente simples ou limitada devido ao calor extremo e à umidade da Amazônia. Mas isso não se trata de exposição ou atração, trata-se de adaptação e cultura. O que pode parecer incomum ou chocante de fora é completamente normal dentro de sua sociedade. Para eles, o corpo humano é natural, não algo para esconder ou sensacionalizar. Mas o verdadeiro mistério da tribo ticuna está em seus rituais, especialmente aqueles envolvendo mulheres. Uma das tradições mais intensas e sagradas é o ritual de iniciação feminina. Quando uma garota atinge a puberdade, ela não simplesmente cresce para a vida adulta, ela deve passar por uma poderosa transformação que pode durar semanas ou até meses. Durante esse tempo, ela é isolada do resto da comunidade, escondida em um espaço especial onde é preparada para seu novo papel na sociedade. Seu corpo é pintado com corantes naturais. Seu cabelo pode ser cortado de forma simbólica e ela é ensinada sobre as responsabilidades da vida adulta, desde deveres familiares até tradições culturais. Isso não é uma celebração da aparência, mas da identidade e da força. No final desse isolamento, a tribo realiza uma grande cerimônia. A música, dança, cantos e trajes elaborados feitos de folhas, penas e fibras naturais. Mas por trás da beleza dessa cerimônia existe algo que os forasteiros muitas vezes acham difícil de entender: resistência. Em algumas versões do ritual, a garota deve provar sua força e resiliência. Isso pode envolver desafios físicos, longos períodos de imobilidade ou suportar desconforto como forma de mostrar que está pronta para enfrentar as dificuldades da vida na floresta. Não se trata de dor por si só. Trata-se de transformação, disciplina e sobrevivência. E então vem um dos momentos mais visualmente impressionantes: o uso de máscaras. As cerimônias ticuna frequentemente incluem grandes máscaras artesanais representando espíritos, animais e seres míticos. Essas máscaras não são apenas decorativas. Acredita-se que elas conectam a tribo ao mundo espiritual. Quando os dançarinos as usam, eles deixam de ser apenas pessoas, tornam-se algo mais, algo ancestral. Para as mulheres da tribo, esses rituais marcam um ponto de virada. Após a cerimônia, elas não são mais vistas como crianças. Elas ganham respeito, responsabilidades e um novo lugar dentro da comunidade. Casamento, família e papéis sociais começam a partir desse momento. Mas aqui está a verdade que a maioria dos forasteiros nunca ouve. A vida das mulheres na tribo ticuna não é fácil. Pode parecer tranquila por fora, cercada pela natureza e tradição, mas sobreviver na Amazônia é extremamente desafiador. As mulheres frequentemente carregam cargas de trabalho pesadas, coletando alimentos, preparando refeições, cuidando das crianças e mantendo o lar. A selva fornece tudo, mas também exige tudo em troca. Ao mesmo tempo, as mulheres têm uma profunda importância cultural. Elas são as portadoras da tradição. Transmitem histórias,
conhecimentos e rituais de uma geração para outra. Sem elas, a identidade da tribo desapareceria lentamente. Outra realidade surpreendente é que o povo ticuna não está completamente isolado do mundo moderno. Algumas comunidades têm contato limitado com cidades próximas. Existem escolas, esforços básicos de saúde e interação ocasional com forasteiros. Mas mesmo com essas mudanças, muitos ticuna ainda escolhem preservar seu modo de vida tradicional. E isso cria um contraste poderoso, tradições antigas coexistindo com a influência moderna. Alguns jovens membros da tribo agora estão expostos à tecnologia, celulares, cultura externa. Mas ao mesmo tempo, os anciãos continuam protegendo seus rituais, sua língua e sua identidade. É uma luta silenciosa entre preservar o passado e se adaptar ao futuro. Então, quando as pessoas falam sobre tribos misteriosas ou estilos de vida chocantes, muitas vezes perdem a realidade mais profunda. A tribo ticuna não se resume a tradições incomuns ou rituais chamativos. Trata-se de sobrevivência, identidade e um modo de vida que resistiu por gerações contra todas as probabilidades. Em um mundo que está mudando rapidamente, onde florestas estão desaparecendo e culturas estão se apagando, o povo ticuna permanece, mantendo suas raízes, suas crenças, sua conexão com a terra. E talvez a verdade mais chocante de todas não seja o quão diferentes eles são de nós, mas o quão fortemente continuam vivendo sem as coisas das quais o mundo moderno depende todos os dias. Número 1. A tribo Iagua. No coração da floresta amazônica, longe das cidades modernas, estradas pavimentadas e vida digital, vive uma das comunidades indígenas mais misteriosas da Terra, o povo Iagua. Escondida nas densas selvas de países como Peru e Colômbia, essa tribo preservou um modo de vida que parece quase intocado pelo tempo. Os Iaguas são frequentemente descritos como um dos últimos guardiões das tradições antigas da Amazônia. Por séculos, eles sobreviveram em um dos ambientes mais extremos do planeta, dependendo totalmente da floresta para alimento, abrigo, medicina e orientação espiritual. Cada árvore, cada rio e cada som na selva tem significado em suas vidas diárias. Um dos aspectos mais visualmente marcantes da tribo Iagua é sua aparência tradicional. Homens e mulheres frequentemente usam pouca roupa, não como uma afirmação, mas como uma adaptação prática ao calor intenso e à umidade da floresta tropical. Em vez de tecidos modernos, utilizam materiais naturais como fibras vegetais, folhas e ornamentos feitos à mão. Seus corpos às vezes são decorados com corantes naturais feitos de sementes e plantas, criando padrões que refletem identidade, status e crenças culturais. Mas além da aparência, o que realmente diferencia os Iagua é a sua profunda conexão com a natureza. Diferente das sociedades modernas que separam os humanos do ambiente, os Iagua se veem como parte dele. Eles acreditam que a floresta está viva, cheia de espíritos que devem ser respeitados. Cada caça, cada colheita e cada passo na selva são guiados por tradições transmitidas por gerações. A caça é uma parte essencial de sua sobrevivência e os Iaguas são conhecidos por sua incrível habilidade com os arabatanas. Essas armas longas e artesanais são usadas para disparar dardos envenenados em animais no alto das árvores. O veneno, derivado de plantas, é cuidadosamente preparado usando conhecimentos antigos que os forasteiros ainda têm dificuldade em compreender totalmente. Esse método permite que eles caçem de forma eficiente sem perturbar o equilíbrio da floresta. A pesca é outra atividade essencial, frequentemente realizada em rios que os forasteiros poderiam considerar perigosos. Os Iagua utilizam técnicas que envolvem toxinas naturais de plantas para atordoar temporariamente os peixes, facilitando sua captura. Essas práticas podem parecer incomuns, mas são cuidadosamente controladas e sustentáveis, garantindo que o ecossistema permaneça saudável. Quando se trata de estrutura social, os Iagua vivem em pequenas comunidades, geralmente compostas por famílias extensas. As decisões são frequentemente tomadas coletivamente, com os anciãos desempenhando um papel fundamental na orientação do grupo. O conhecimento não é escrito, mas transmitido por meio de histórias, rituais e prática diária. E é aqui que as coisas se tornam ainda mais fascinantes. Os Iagua possuem uma vida espiritual rica, cheia de rituais que os forasteiros frequentemente interpretam mal. Esses rituais não são feitos para chocar ou serem proibidos da forma como a mídia moderna os retrata. Em vez disso,
São cerimônias profundamente significativas que conectam a tribo a seus ancestrais, à floresta e a forças espirituais invisíveis. Por exemplo, certos rituais de passagem marcam a transição da infância para a vida adulta. Essas cerimônias podem envolver resistência física, ações simbólicas e lições sobre responsabilidade e sobrevivência. Para os Yagua, tornar-se adulto não é apenas sobre idade, é sobre provar sua capacidade de contribuir para a comunidade e respeitar as tradições. As mulheres na tribo Yagua desempenham um papel essencial na sociedade. Elas não são apenas cuidadoras do lar, mas também guardiãs do conhecimento. Elas entendem plantas medicinais, preparo de alimentos e tradições culturais que são vitais para a sobrevivência da tribo. Seu conhecimento da floresta muitas vezes é tão profundo quanto dos homens, especialmente quando se trata de práticas de cura. De muitas maneiras, a vida das mulheres Yagua é ao mesmo tempo desafiadora e poderosa. Desde jovens, elas aprendem habilidades necessárias para sustentar a vida na selva. Elas coletam frutas, preparam alimentos, cuidam das crianças e participam de rituais comunitários. Embora seus papéis possam diferir dos homens, elas são igualmente respeitadas dentro da estrutura da tribo. No entanto, o mundo exterior frequentemente interpreta mal esses estilos de vida. Palavras como primitivo ou chocante são frequentemente usadas, mas não conseguem capturar a realidade. Os Yagua não estão vivendo no passado, eles estão vivendo em um sistema que funciona para seu ambiente. Seu conhecimento sobre sustentabilidade, vida em comunidade e respeito pela natureza é algo que as sociedades modernas estão apenas começando a redescobrir. Apesar de seu isolamento, a tribo Yagua não está completamente intocada pelo mundo moderno. Ao longo dos anos, o contato com forasteiros aumentou. Alguns membros aprenderam o espanhol e o comércio limitado introduziu novas ferramentas e materiais em suas vidas. Mas esse contato também traz riscos, doenças, erosão cultural e pressão sobre suas terras devido à exploração madeireira e ao desenvolvimento. Hoje, um dos maiores desafios enfrentados pelos Yagua é preservar sua identidade. À medida que a floresta amazônica continua enfrentando desmatamento e ameaças ambientais, a sobrevivência de tribos como os Yagua se torna cada vez mais incerta. Sua terra não é apenas um lar, é a base de toda a sua existência. O que torna os Yagua verdadeiramente misteriosos não é apenas sua aparência ou seus rituais, mas a profundidade do conhecimento que carregam. Eles entendem a floresta tropical de maneiras que a ciência ainda está tentando decifrar. Eles sabem quais plantas curam e quais causam danos. Eles leem os sons da selva como uma linguagem. Eles navegam em um ambiente onde muitos forasteiros não sobreviveriam nem por alguns dias. E talvez a verdade mais chocante seja esta. Enquanto o mundo moderno os vê como isolados, eles podem, na verdade, estar entre as pessoas mais conectadas à Terra. Conectados à natureza, uns aos outros e a tradições que duraram gerações. Em um mundo que está constantemente mudando, a tribo Yagua permanece como um lembrete de uma forma diferente de viver. Uma que valoriza o equilíbrio acima do excesso, a comunidade acima do individualismo e o respeito acima do controle. Esta não é apenas uma história sobre uma tribo na Amazônia. É um vislumbre de um mundo que ainda existe, escondido sob o denso dossel verde da floresta tropical. E aí está o mundo oculto das tribos mais misteriosas da Amazônia, uma realidade tão crua, tão intensa, que quase parece real. Mas aqui vai a pergunta que ninguém está fazendo. Essas tribos são realmente primitivas? Ou estão vivendo uma verdade que o mundo moderno esqueceu completamente? De rituais chocantes a conexões inquebráveis com a natureza, este é um mundo que ainda existe. Mas por quanto tempo? Se este vídeo abriu seus olhos mesmo que um pouco, não se esqueça de clicar em curtir, inscrever-se e deixar um comentário abaixo. Qual tribo mais te surpreendeu? Porque acredite, isso é apenas o começo. A selva ainda guarda segredos e o próximo pode ser ainda mais inacreditável.